Exercício físico e baixa preferência temporal. No vídeo de hoje vamos falar sobre, basicamente, vários tipos de exercício físico, por que isso é importante, como que isso é importante e alguns relatos aí de experiência própria. No vídeo de hoje quero que vocês fiquem bem à vontade na seção dos comentários, porque não tem muito roteiro, é um bate-papo mais informal aí sobre o tema, que é um tema bastante relevante aí e que é um tema inclusive frequente na bolha bitcoinheira. Então se você curte o conteúdo aqui do canal, já deixe seu like na confiança. Bom, então o que acontece? A baixa preferência temporal é um tema recorrente na Escola Austríaca de Economia e já existem vários estudos que mostram que baixa preferência temporal está associado a um sucesso profissional, financeiro, acadêmico e até mesmo uma saúde melhor. O que é baixa preferência temporal? Então, é abrir mão dos prazeres mais imediatos para algo superior, para buscar algo superior, seja o desenvolvimento da sua saúde, da sua aptidão física, do seu desenvolvimento econômico, acadêmico e por aí vai. Inclusive, o desenvolvimento físico sempre esteve associado à educação clássica desde sempre. Então, Sócrates foi um grande guerreiro, Platão, inclusive, significa ombros largos, e ele era um ótimo lutador aí de algo semelhante a grappling, a wrestling, aliás. Aristóteles também lutava, então a educação clássica sempre esteve atrelada ao desenvolvimento físico. Um homem precisava se desenvolver fisicamente e intelectualmente e profissionalmente também. Era um conceito básico. Inclusive, na academia de Platão, você precisava ter um conhecimento aí sobre matemática. Então, a educação clássica, ela abrange vários aspectos da nossa vida e a educação física do nosso corpo faz parte disso. Eu vou falar um pouco sobre isso do ponto de vista pessoal, eu não sou profissional da área, então não estou dando nenhum conselho profissional, estou apenas trazendo o assunto e colocando um pouco da minha experiência prática. Então eu já tenho aí mais de 15 anos de exercício físico. Quando eu percebi que eu poderia, com exercício físico, me tornar mais forte, mais saudável e conseguir aí, consequentemente, me desenvolver, inclusive em outras áreas da minha vida, eu comecei e não parei mais. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de salientar aqui é simplesmente comece. Você pode aí com absolutamente nada de muito especial, o chão da sua casa, você pode começar a fazer apoio abdominal e se você encontrar uma barra em algum lugar, você pode fazer barra e resolver boa parte do problema. Então, basicamente, qual que seria assim, o básico do exercício físico? Se você não tem tempo ou, de repente, não tem dinheiro para pagar uma academia ou não tem tempo para parar tudo que você está fazendo e ir até uma academia, eu não recomendo que você negligencie a sua saúde por muito tempo, mas de repente você está em um período atribulado aí da sua vida, você está estudando para o concurso, você tem um trabalho escala 6x1 e 5 filhos, tem que sustentar a casa sozinho, então daí de repente você pode não ter tempo, mas o que eu recomendo que você faça e que inclusive vai melhorar o seu desempenho em outras áreas, pelo menos fazer apoio, flexão torácica aí no chão mesmo, então a máxima quantidade aí que você conseguir todos os dias. Se você encontrar uma barra em algum lugar, seja numa praça próxima ou simplesmente comprar aí na internet e instalar aí numa parede da sua casa, você pode fazer barras também, lembrando de forma bastante intensa. Por quê? Porque daí você vai otimizar o seu tempo. Basicamente, você tem duas formas de gastar caloria. Quando você está praticando aí uma atividade física, um aeróbico, algo assim, mas você também tem um gasto de energia em repouso. Isso depende aí do seu metabolismo basal. Então, se você constrói uma musculatura, você, além de ter uma saúde melhor, você vai reduzir essa chance de ganhar gordura. Então, é muito interessante aí exercícios de alta intensidade e para otimizar seu tempo, para criar massa muscular e para aumentar aí o seu metabolismo basal. Então, o básico do básico seria apoio, fazer uma barra para costas e um pouco de bíceps. Apoio vai pegar, então, um pouco de deltoide, que é a parte frontal do ombro, um pouco de tríceps e principalmente peito. Barra vai pegar um pouco do bíceps e costas. E algum exercício para pernas. Se você conseguir fazer um agachamento ótimo com peso, mas se você não conseguir, de repente, dar sprints de corrida de alta intensidade, também pode resolver o problema. Então, o básico do básico, você não precisa, basicamente, nenhum investimento, basicamente o seu corpo aí para fazer esses 3 exercícios, mas se você tiver mais tempo
e mais dinheiro, você pode progredir aí para exercícios com carga, com agachamento, supino, exercícios completos aí que utilizam o corpo inteiro, são bons para dar tanto força quanto uma força funcional que você pode utilizar aí em outras atividades. Então, exercício não tão concentrado, se o teu foco principal não é hipertrofia, mas sim utilizar essa atividade física para melhorar seu desempenho em outras atividades. E eu, particularmente, eu gosto muito de esportes, então eu gosto muito de snowboard, eu gosto muito de surf, de boxe, de jiu-jitsu, artes marciais de uma maneira geral. Já joguei futebol, eu gosto muito de tênis também, joguei basquete e vários outros esportes. Então eu gosto bastante de esportes de uma maneira geral. E basicamente, existem alguns esportes que eu gosto ainda mais. Então, eu colocaria aí em algumas categorias, tem os esportes gerais. Para mim, dos esportes gerais, eu gosto particularmente muito do surf, porque a gente está em contato com a natureza, pega sol, está no mar. Então, eu não conheço nenhum surfista estressado. Basicamente, é uma atividade muito boa, onde você consegue viajar, estar em contato com a natureza, e é um ótimo exercício, inclusive o surf. Então, é uma atividade que eu gosto muito, mas e existem várias outras aí que eu mencionei. Mas todas essas atividades, elas não têm uma aplicação tão prática fora do esporte quanto as artes marciais. Com as artes marciais, você aprende disciplina, você aprende desenvolvimento, hierarquia, mas você também aprende uma defesa pessoal, principalmente artes marciais como jiu-jitsu, muay thai, boxe, artes marciais que tem sparring, e que você tem um treino frequente aí com um oponente real. Então, eu particularmente acho muito interessante, eu recomendo bastante. Se você é um homem, que você faça artes marciais, você certamente vai aprender bastante, vai aprender como se defender e como defender a sua família, caso isso seja necessário, e claro, em última instância. Mas eu acho sim muito importante e, novamente, isso sempre esteve relacionado com a educação clássica. Então, antigamente, e a educação clássica, ela não concebe a ideia de um cara que é simplesmente um acadêmico, mas que não tem nenhum atributo físico, que não consegue se defender. Então, se você é um homem, eu recomendo bastante que você aprenda a se defender, e tem artes marciais aí que são muito interessantes, que você vai ter um sparring bom, com uma taxa de lesão aí bastante controlada, como por exemplo o jiu-jitsu. Eu já pratico aí há uns 2 anos e meio, se eu não me engano, e na verdade consegui me prevenir bastante de lesões. Eu faço boxe também. O boxe, se você entra num ritmo mais competitivo, é um pouco mais difícil aí a questão das lesões cerebrais, mas é possível aí fazer um sparring mais leve e conseguir reduzir o risco de lesões ao mínimo. Então, acho bastante interessante artes marciais aí, combinado com um exercício de força e hipertrofia. Então, particularmente, na minha rotina, eu faço hipertrofia na academia todos os dias, de segunda a segunda, inclusive finais de semana, e eu faço também de segunda a sexta boxe ou jiu-jitsu, então mesclando aí nos dias. É basicamente uma luta de combate a uma distância um pouco maior, né? No caso do boxe, uma luta de strike, de punch, e uma luta de imobilização de chão, que é o jiu-jitsu. Eu acho que elas se complementam muito bem e é muito interessante, então, utilizar essas duas artes marciais em complemento. Claro que isso torna a minha rotina muito corrida. Eu basicamente estou ou trabalhando ou fazendo exercício, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, na academia, já preparar meus memes aí para redes sociais, e inclusive eu já falei sobre isso no canal. Então eu tenho uma remuneração aí de Twitter, de Instagram, de parcerias, então eu falo sobre assuntos que eu gosto. Entre uma série e outra eu consigo aí um engajamento bastante interessante, aí eu faço algumas milhões de visualizações por dia, eventualmente, no Twitter, no Instagram, algumas milhões de visualizações por mês, e isso é bem interessante. Eu falo sobre assuntos que eu gosto, sobre filosofia, sobre Bitcoin, sobre economia, investimentos, com memes aí, uma forma de alcançar um público bem amplo, e eventualmente de fazer parcerias com empresas, que eu acho que faz sentido aí com a minha
audiência. Então consigo mesclar as duas coisas, então a parte profissional com a parte de desenvolvimento físico, e isso ajuda bastante. E existem outras formas de fazer isso. Então, por exemplo, se você está estudando para um concurso, você pode ouvir aulas aí na academia, você tem pelo menos ali 1 hora por dia para ouvir um conteúdo útil, para ouvir um audiobook, para melhorar aí na sua profissão, na parte técnica, estudar para um concurso e por aí vai. Então, por exemplo, a academia, se você não está ouvindo nada, só está ali puxando ferro, pode não ser tão interessante, mas se você mesclar aí com, de repente, uma música para aumentar aí a sua energia, caso necessário, mas se você já está com um pico de energia bastante interessante, mesclar ali com um podcast, com uma aula, pode ser bastante interessante. Então, eu estou sempre ouvindo alguma coisa na academia e consigo também mesclar com alguns posts aí para as redes sociais e alimentar aí, desenvolver e continuar a página aqui do canal Quem é Satoshi. Então, é isso, é particularmente uma parte do meu dia que eu gosto bastante, mas exige sim bastante disciplina e é algo que você provavelmente vai formando com o tempo. Eu particularmente gosto muito de praticar esporte, exercícios físicos, mas no início era mais difícil, então a preguiça batia mais, eu não tinha aquela rotina, então eu tinha que me esforçar um pouco mais. Mas conforme você for adquirindo hábitos mais difíceis e for mantendo isso, você consegue ir aumentando a frequência e passando até gostar aí dessa rotina mais intensa. Você muda aí o seu cérebro para estar menos acostumado com recompensas mais imediatas, então junk food, redes sociais de consumo aí inútil, passar rios aí, vídeos curtos e por aí vai, e tentar migrar aí para uma recompensa mais de longo prazo, com algo um pouco mais difícil, como uma atividade física, como um treino de jiu-jitsu, uma leitura e por aí vai. Então, eu sei que esse papo parece um pouco coach, mas sim, na verdade, isso são coisas que funcionam e que, pensando aí no longo prazo, vai manter aí a sua saúde melhor e até do ponto de vista profissional, aí, pessoas que têm uma carreira próspera, eles buscam também esse equilíbrio com a parte física, porque se o seu físico não estiver bom, se você estiver com problemas de saúde, você não vai desempenhar bem em nenhuma outra área da sua vida, nem na parte familiar, nem na parte profissional. Então, é necessário, sim, existir um equilíbrio. E o que Bitcoin tem a ver com isso, então? Quando a gente fala em baixa preferência temporal, em estacar satoshis, em adquirir Bitcoin pensando no longo prazo, investimentos de longo prazo de uma maneira geral, escola austríaca de economia, isso está relacionado também com cuidar do corpo, com abrir mão de prazeres aí mais de curto prazo que vão deteriorar a sua saúde, como junk food, fast food e por aí vai, comidas mais lixo, óleos vegetais e por aí vai, e focar em uma alimentação melhor e em disciplina física. Falando rapidamente sobre alimentação, então algo que funciona muito para mim é consumo de carne, consumo de ovos, então que é um alimento muito rico em vários nutrientes, não só gordura boa e proteína, mas vários outros nutrientes e vitaminas que são necessários aí para o nosso desenvolvimento muscular, desenvolvimento intelectual. Então, basicamente, voltar para o básico, para o que o ser humano vem fazendo aí ao longo da história, que é praticar exercícios físicos, comer uma alimentação real aí e cuidar da sua saúde. Então, um tema que me interessa bastante, um tema meio off-topic aí em relação ao Bitcoin, economia e investimentos, mas que tem sim uma certa relação com o assunto. Então é isso, eu quero saber aí de vocês quais são os exercícios físicos que vocês praticam, se vocês gostam de academia, de artes marciais ou outros esportes, e se vocês gostaram do vídeo aqui, então já deixem seu like, cliquem no sininho, inscrevam no canal e fiquem à vontade então na seção dos comentários. Eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.